Olá, olá, boa tarde, estamos em direto, tudo ali prontinho. Muito boa tarde a todas as pessoas que estão presentes, que se estejam a juntar aqui a este grupinho. Muito boa tarde, ou bom dia ou boa noite, se estiveres a ver em diferido e não estiveres agora aqui em direto. Olá, Sarinha, minha linda, tenho tantas saudades tuas. Uma ceninha a Sara, linda. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todas as pessoas que se têm estado a juntar. Lindas, maravilhosas. Olha, vou aproveitar já enquanto chega mais pessoas para vos pedir. Olá, que saudades, Sara. Também eu. Tu nem imaginas, mulher. Olha, vou já aqui pedir a quem estiver presente para carregar aí nesse aviãozinho, para partilhar esta live com três amigas que achem que precisem de ouvir falar sobre este tema, e carreguem aí nesses coraçãozinhos que costumam estar aí, porque o Instagram gosta de amor e eu também, e então vamos espalhar esta live por mais pessoas, ok? Então, nós hoje estamos aqui 7 de setembro, coraçõezinhos devem ser da Sara. Hoje estamos aqui, 7 de setembro, na nossa 12ª live. E vamos falar sobre as 5 maiores dificuldades das mulheres quando o assunto é cuidados perineais. Perineais é no pós-parto. Perineais é o nosso períneo, é aquela parte da vagina, depois do nosso bebê ter saído, é toda aquela zona. E então é sobre os cuidados a ter nesta zona, por onde saiu o nosso bebê, depois do parto, ok? Então, para relembrarmos, quem já não se lembrava do que é que era o tema desta live, 5 maiores dificuldades das mulheres quando estamos a falar sobre o assunto de cuidados perineais. Algumas pessoas, nesta fase, podem sentir um medo ou uma ansiedade em relação aos cuidados perineais no pós-parto e especialmente se elas nunca passaram por isso antes. E então vocês preparem-se, fiquem aí até ao fim para descobrir quais é que são alguns erros que podem estar a cometer, e vamos aprender a lidar com este assunto de uma forma mais descontraída. Então, aprender sobre os cuidados adequados, receber orientações profissionais, partilhar as tuas preocupações com outros pais ou com outros profissionais, pode-te ajudar também a enfrentar. Olá, boa tarde, Ana Rita. A enfrentar estes sentimentos e a ganhar confiança na realização destes cuidados necessários e tão importantes. Então, para quem está aqui e não me conhece, caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Paula Alexandra Oliveira, sou enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia, a vossa enfermeira parteira de serviço, como eu gosto de dizer. Boa tarde, Daniela. E ajudo mulheres grávidas a prepararem a primeira viagem do seu bebê e a terem o parto que desejam e ultrapassarem desafios e medos na gravidez e no parto, para tomarem decisões informadas e a vivenciarem uma experiência positiva de parto e de nascimento, né? Porque a mamã vai parir e o bebê vai nascer, tá? Então, aqui a começar a 12ª live, que acontece uma vez por semana no meu Instagram. Elas são agendadas no início do mês, elas foram agendadas ontem e acontecem uma vez por semana, nunca é no mesmo dia, tanto que sai uma agenda, porque eu trabalho por turnos e não tenho hipótese de aparecer sempre aqui no mesmo dia, com a mesma cadência, para vocês já saberem. Então eu convido-vos sempre a ir consultar no início do mês a grelha, a agenda das lives, e já estão lá, que eu coloquei ontem, os temas das próximas semanas até ao final de setembro. Boa? Então vá, conto com vocês para colocarem aí na vossa agenda e a virem participar comigo. Enquanto eu estou a falar, vocês podem colocar questões e há aqui um balãozinho, tem um ponto de interrogação, podem ir lá colocando as questões, que no final, se eu não for vendo ao longo da live, eu depois no final vou lá ver o que é que vocês questionaram, ok? Então, nestas lives, eu respondo às dúvidas
de pessoas que me seguem, das dúvidas das mamães, das minhas alunas do curso, este curso de preparação para o parto, a primeira viagem do teu bebê. E esta semana vamos falar sobre os medos e as dificuldades quando o assunto é cuidados perineais no pós-parto. Ou seja, como é que a gente vai tratar aqui, boa tarde Diana, da nossa pepeca, como dizem as brasileiras, quando depois do nosso bebê, quais são os cuidados essenciais a ter para minimizar desconfortos, uma série de coisas e prevenir umas tantas coisas. Então, para compreender estes medos, olha agora aqui, morreram. Não sei se vocês vão ouvir agora tão bem. Que chato, não sei porque é que isto não acontece. Mas eles têm bateria, não percebo. Vocês continuam a me ouvir bem? Peço só que alguém que esteja aí que diga. Deixa eu cá ver se estes estão melhor. Não sei se isto já... Estão a ouvir bem? Obrigada, Diana. Obrigada. Elisé, Lourinho. Então, para compreender... eu nem sequer sei. Se vocês estão a ouvir bem, eu nem vou pôr isto. Vou tirar. Porque eu não senti que eles tivessem feito aqui nenhum efeito para ouvir. Para compreender então os medos comuns relacionados aos cuidados perineais após o parto, é importante reconhecer alguns erros que algumas mães cometem neste contexto. Então logo o primeiro, eu vou-vos falar em 7 porque é assim é um número bíblico. 7 é um número engraçado, eu gosto do 7. Então, um primeiro erro que algumas mães cometem neste contexto é ignorar a importância da preparação. Ou seja, um erro comum é não te preparares adequadamente para o pós-parto, para o que vem a seguir relativamente aos cuidados perineais, ao pós-parto depois do bebê nascer, mas isto, preparar-te antes do bebê nascer, ok? E ignorar a educação sobre como cuidar desta área tão pessoal e íntima e quais são os sinais de alerta para possíveis, boa tarde Filipa, para possíveis problemas, pode aumentar medos e ansiedade. Vamos para o segundo, é evitares a comunicação com os profissionais de saúde. Ou seja, algumas mães têm medo de falar abertamente com as enfermeiras especialistas, com os enfermeiros, com os médicos relativamente a estas preocupações sobre os cuidados perineais. Boa tarde, Filipa. Já estivemos a conversar hoje à tarde. Bem-vindas. E então, uma das questões é este receio que vocês têm de falar e de colocar estas questões mais íntimas ao profissional de saúde. Isto depois pode resultar numa falta de orientação e de suportes necessários, tá? Isto era o segundo. O terceiro é um autodiagnóstico e a automedicação. Isto é o quê? É tentares resolver os problemas depois do parto que te estão a acontecer, alguma coisa que tu estás a perceber que não está bem e estás a tentar diagnosticar, a tentar adivinhar o que é e a automedicar-te com uma dica, uma mesinha com a vizinha, com a prima, com a tia, com a avó vos dá, e então vocês irem implementando coisas para resolver alguma coisa que está menos bem, sem procurar ajuda e orientação médica. Isto é um erro. Então a automedicação e o uso de remédios sem prescrição médica pode agravar infecções. Eu própria, que sou enfermeira, eu não tenho poder sequer de prescrever. Eu tenho capacidade de olhar, diagnosticar, perceber o que é e orientar para quem pode prescrever, se for o caso. Às vezes há problemas que, quando se olham e se veem e se diagnosticam, são resolvíveis com orientações que eu, como enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia, posso dar. Quando passa para uma fase mais
a precisar de um tal remédio, uma medicação, tem que orientar para o médico, porque uma prescrição médica deve ser sempre feita pelo médico, ok? Pronto. Então, nem eu me sinto capaz de, nem tenho poderes para te medicar, não vais tu fazer isso, ok? Às vezes pode não correr bem. Então, vamos para o quarto. Não procurar ajuda quando necessário. E eu estou-vos a falar disto assim, senhora enfermeira, por amor de Deus, então se eu tenho qualquer coisa não vou procurar. Pois, parece óbvio, só que não. Eu, quase todos os dias em que estou da urgência, aparecem alguma coisa, em alguma situação, em que quando as mães aparecem, e às vezes porque ou não querem incomodar, ou desvalorizam, ou é qualquer coisa que se calhar isto resolve-se por si, ou eu não quero ser chata, vem já num estado tal de agravamento de ou problema em si lá na dita cuja, na vagina, não é? E às vezes o problema já é bastante mais grave do que se tivessem ido quando se manifestou inicialmente, quando só era desconforto, quando tipo eu não estou a gostar do que se está aqui a passar, ok? E tivesse ido mais cedo. Então isto acontece tanto, mas tanto que eu, por muito óbvio que vocês acham que este erro é, eu tenho que falar nele, ok? Então, não procurar ajuda quando necessário. O quinto, negligenciar o autocuidado. O que é o nosso autocuidado? Algumas mães, ou seja, o autocuidado é uma higiene adequada na área perineal, em toda aquela área do nosso períneo. Períneo é ali aquela zona toda da vagina, ânus, uretra, toda aquela zona que esteve envolvida no parto é o nosso períneo, ok? Então, uma correta higiene nesta zona. E um outro autocuidado é o seguimento das orientações que os profissionais te deram, os profissionais de saúde te deram, ok? É muito importante nós seguirmos essas orientações e não as desvalorizarmos. Está bem, ele bem que disse que era para eu fazer isto, isto e o outro. Mas eu agora não me está a apetecer, nem se calhar mais daqui a pouco, ou mais logo, ou logo à noite, no fim eu vou fazer. Tá? Muitas vezes isso acontece. E aí já foste. Ok? Pronto. Uma outra... O sexto é o não procurares um apoio emocional, que às vezes este medo de interferir com a intimidade e a vida sexual pode levar algumas mães a não procurar, porque é um outro receio. Isto vai interferir com a minha vida e com a minha intimidade sexual, e não procurares este ajuda, este apoio emocional até com o teu companheiro, e não discutir estas preocupações com ele, pode levar a que depois estes problemas e estes medos se agravem. Então, uma comunicação aberta e este apoio mútuo entre vocês é fundamental para lidar com esses medos. Do que é que, se eu estou a sentir isto para nós, antes do bebê nascer, era quase que a fonte do paraíso, era prazer, não é? Era uma das fontes de prazer da relação do casal, porque há imensas, não é? Não vamos aqui focar só em períneo e penetrações e afins, há muitas formas de se desenvolver a sexualidade, mas esta é logo uma que nos fica a matutar o que é que se vai passar e como é que isto vai acontecer. E se tu só calares e não falares disso com o teu companheiro também, vai ali fazer um rolo e depois é muito difícil depois desatar esses nós, ok? Então, vamos para o sétimo, que é o isolamento social, que é o medo de não receberes apoio por um apoio adequado. Isto pode levar a mães a isolarem-se socialmente e pode aumentar aqueles sentimentos de ansiedade e solidão. É aquela coisa do tipo, só eu é que devo estar a pensar neste tipo de coisas, eu nem vou dizer isto a ninguém, porque ninguém de certinha está a pensar estas coisas como eu, tá? Então estas preocupações relativamente a esta zona tão íntima são sempre assuntos muito melindrosos na nossa vida, como mulheres e como companheiras, não é? Então
É importante procurar ou grupos de apoio, se não estás a conseguir verbalizar e a dizer coisas, um grupo de apoio, grupo de outras mães, grupos de profissionais com orientações fidedignas, e que te deem um suporte, ok? Então é importante que te recorras e procures ajuda para que não haja este isolamento social. Então, reconhecer que existem estes erros que são comuns, e eu estive aqui a falar, e existem muitos mais, mas são os mais comuns a todas as mães com quem eu tenho ao longo destes 16, já acho que já vão 17 anos. A gente parece que para no tempo às vezes. Parece que são comuns a todas as mães nesta situação. E falar e reconhecê-los pode ajudar a preparar-te melhor para estes cuidados perineais após o parto e a lidar de uma forma mais eficaz com os teus medos e com as tuas preocupações, ok? Então, a educação, a comunicação aberta com profissionais de saúde e o autocuidado são 3 coisas aqui fundamentais para uma recuperação saudável e tranquila no teu pós-parto, tá? Relativamente aqui, boa tarde Ana Margarida, bem-vinda. Ok? Então aqui, quando se trata destes medos relacionados com os cuidados perineais após o parto, as mães podem ter preocupações específicas sobre esta área específica do corpo. E então eu vou-vos apresentar 5 medos, os tais 5 medos de que falava aqui o tema da nossa live, que são comuns neste contexto. Então, o primeiro medo que a maior parte das mães, que as mães têm é qualquer coisa no nariz. É um medo da dor e desconforto, tá? E após o parto, muitas mães têm medo de têm medo e podem mesmo experimentar dor, desconforto ou uma sensibilidade maior nesta região perineal. Isto pode incluir o medo de lacerações, que são pequenos rasgos na vagina ou nas paredes da vagina ou ali nesta zona, ou uma episiotomia, que é um corte intencional do períneo por alguma razão. Não vamos falar aqui agora relativamente ao que é, nem para que serve, nem o quão desadequado ele já está, mas é uma das coisas que há um medo crescido e que acontece imenso, porque nós temos uma taxa elevadíssima de episiotomias, então é um medo real. E a possibilidade de teres uma recuperação dolorosa. Então são estes medos da dor e desconforto são bastante reais. Então, lidar com essa dor também pode ser desafiador no pós-parto e requer medidas de alívio da dor, como analgésicos, como banhos de assento, aplicar compressas ou algumas coisas frias, ou seja, fazer uma crioterapia, fazer terapia com frio, que ajuda ali assim a colocar um material frio, desde compressas ou às vezes até, por exemplo, nós no hospital utilizamos um preservativo cheio de água, congelamos e aquilo depois é embrulhado, nunca se pode pôr gelo nem frio, nem aplicar frio direto na vagina. Tem que se pôr nós pomos umas compressinhas, vocês aí em casa podem colocar apenas nessa coisa que é desejável que seja moldável e mais ajustada ao períneo. Por isso é que quando eu falo nas ervilhas, é porque aquilo é mais moldável, tá? Para se ajustar, mas é imensas coisas. Tem que proteger do frio, não é? E não colocar diretamente, porque senão pode fazer pior do que bem. Mas ajuda a quase que a fazer uma analgesia natural e a diminuir grandemente a dor, tá? Por uma vez que vai diminuir, vai servir também de anti-inflamatório, tá? Então, além disso, é também importante reconhecer que esta dor varia de mulher para mulher. Esta sensação de dor e desconforto varia
de mulher para mulher, e o que funciona para uma pode não funcionar para outra. Por isso tu vais perceber se vais preferir uns banhos de assento, se com analgesia só serve, se gostas só de ir lavar com água fresca, se te faz bem colocar e fazer aplicações de gelo, que elas não devem nunca ser mais do que 15 minutos, e podes fazer ao longo do dia várias aplicações de gelo ou de frio protegido, mas que nunca devem ultrapassar os 15 minutos desde o momento em que começas a sentir o frio depois da aplicação. Então vais tomando conta, ok? São tudo algumas dicas que podem ajudar a minimizar este medo, deste desconforto, ok? E desta dor que possa ocorrer. Vamos para o segundo. Medo de complicações e infecções nesta zona. E muitas vezes pode haver este tipo de ou complicações ou infecções mesmo sem haver lacerações ou episiotomias. Tá? Há sempre ali um medo latente, independentemente de como é que ocorre o nosso parto, e até não tenhamos nada destas coisas, ter este medo de ter complicações e infecções, ok? Este medo de desenvolver complicações como infecções, que podem ser dificuldades da cicatrização daquela zona perineal, se houve pontos nas lacerações ou na episiotomia. Este medo pode estar relacionado também à falta de informação dos cuidados adequados a ter com essa zona na situação de ela ter alguma ferida. E também não conheceres e não teres conhecimento sobre os sinais de alerta, os possíveis sinais que podem ser indicativos de problemas, tá? Então, é uma das coisas que pode gerar medo, é este medo destas complicações. Após o parto, esta cicatrização vai levar tempo a ocorrer e vai requerer cuidados de higiene adequados. Manter esta zona limpa e seca, evitar atividades que possam tensionar ou irritar aquela cicatriz, e seguir as orientações que as enfermeiras especialistas, os enfermeiros especialistas em saúde materna obstetrícia derem, ou até o teu médico, podem ser muito importantes para promover uma cicatrização adequada, tá? Então, estes cuidados perineais adequados incluem o quê? Cuidados de higiene para prevenir infecções e complicações. Incluem uma boa higiene. Uma boa higiene é o quê? Sempre que... Deixa eu ver cá aqui uma pergunta. Eu vou aqui só ver se ela tem a ver com... Qual a sua opinião sobre pensos congelados com ervas e plantas? E já vamos falar depois sobre isso, ok? Estes pensos que são congelados, eles têm sempre que ser colocados com uma proteção. Tudo que é congelado não pode ir diretamente ao períneo, por isso ou seja, o efeito dessas ervas e plantas vai depender do quão esterilizado, se bem que isto não é uma zona esterilizada, está bem? Não é... Relativamente a essas plantas, não tenho ainda grande informação que te possa dar, mas, por exemplo, eu sou mais apologista daqueles pensos que têm o aloe vera congelados, e depois aplicar na APO. Olá, meus queridos, Associação Portuguesa dos Enfermeiros Portugueses. Então, vamos aqui para recapitular. Os cuidados perineais adequados incluem uma boa higiene. O que é esta boa higiene? É sempre que fizeres um cocô, um xixi, em vez de só limpares com papel, é ires à casa de banho, o bebê está tratado, está com alguém, e é lavar com água corrente, se de preferência fria ou mais fria que conseguires,
o que te for mais confortável, é importante também que estejas confortável. Se bem que a água quente não é a coisa mais indicada, não é? Se não estamos a aumentar o calor de uma zona, nós queremos é arrefecer para favorecer o desinflamar. Desinflamando, também minimizamos a dor ou reduzimos a dor, ok? Então, lavar com água corrente o períneo depois de fazer qualquer eliminação, xixi ou cocós, ou depois de dares a mamar. Habitualmente, quando estamos a dar mama, temos aquele reflexo de ocitocina. Há aí lives, eu andei o agosto todo a falar da amamentação, mas temos a ocitocina em circulação ali a fluir, e quando estamos a dar mama ao nosso bebê, essa ocitocina também vai fazer contrair o útero. Quando contrai o útero, vai fazer sair sangue para o penso. E quem já estiver aí nesta situação há de reparar que quando está a amamentar sente escorrer sangue para o penso. Então, quando sai, era desejável, depois do bebê estar tratado, irem tratar de vocês, porque esta zona, para além de lavada, higienizada, com água corrente, ou esta higiene deve ser feita igual ao que tu fazias antes de teres tido o bebê. Ou seja, não é porque tiveste um bebê ou porque tens uma sutura ou uma laceração ou uma epísia que tu deves ir usar desinfetantes todos XPTO, porque aí sim poderás ir fragilizar a tua vagina, esta flora toda que existe ali. Se tu eras uma pessoa que a tua higiene íntima era feita só com água corrente, ou com água e sabão, ou com algum produto de higiene íntima, não posso dizer marcas, mas há produtos de higiene íntima à venda, tu deves manter o cuidado e a higiene desta tua zona da mesma forma que tu fazias antes de ter tido o bebê, tá? Ires de repente só porque tens ali uma sutura, utilizar um bactericida, poderá varrer-te ali ou eliminar todas as bactérias, e depois vão as boas e vão as menos boas, e umas protegem a vagina contra infecções, e ela vai ficar desprotegida, e agora aí sim, como ela tem ali uma solução, tem ali uma ferida, ela está frágil, se vamos tirar-lhe aquela proteção toda que eram aquela flora bacteriana que existia ali, com um excesso com um produto que possa remover esta ajuda, aí ela poderá ficar fragilizada e acontecer uma infecção oportunista, tá? Então, o indicado é tu fazeres esta tua higiene frequente, sempre que fazes xixi ou cocó, igual ao que tu fazias antes de ter tido o bebê, ok? Mais coisas que sejam interessantes para prevenir esta infecção. Agora eu tenho aqui uma cábula que é só para ver se não me escapa nada. Ok. Podes também ter que seguir a orientação ou da enfermeira especialista que teve no parto, esteve a atender ou que esteve a assistir o teu parto, ou do teu médico, por alguma razão específica, pode ser dada uma indicação diferente. E aí é importante tu estares atento ao que elas te dizem, eu até questionares, porque quando há qualquer coisa que seja muito diferente disto que eu estou a dizer, quem está presente no parto vai-te dar uma indicação precisa dos cuidados que deves a ter relativamente a alguma situação que ocorreu ali naquela zona do teu períneo, ok? É uma das coisas que eu faço, e eu sei que as pessoas com quem eu trabalho fazem também, por isso eu sei que isto acontece. Então, existem diretrizes claras relativamente a esse medo que tu tens de ter complicações ou infecções. Existem diretrizes claras que ajudam a reduzir os riscos de vires a ter infecções. E é fundamental que todas as mães também tenham acesso a estas informações. E também é igualmente importante reconhecer sinais de alerta para prevenir complicações. E quanto mais cedo eles forem identificados, mais eficaz vai ser a intervenção médica. Comecei logo no início quando falei dos erros de não procurar ajuda atempadamente, não é? Então, alguns sinais a ser observados
São, por exemplo, um cheiro desagradável, um cheiro diferente, que tu estás a ter, por exemplo, aquele sangue que sai extra naqueles primeiros dias, tem um cheiro característico, mas se passa daquilo, se o cheiro já está a ser uma coisa diferente, então, e não está a ser agradável de todo, é importante procurares ajuda. E o mais cedo possível, para não deixar arrastar. Ou se tens um eritema, que é o quê? São pequenas borbulhinhas a aparecer ali. Ou tu sentes com o dedo quando tocas. Podes também pesquisar com um espelho, para perceber o que é que está por ali. Não é? E até ver que estão ali umas borbulhas, este eritema ali naquela zona. Ou um edema. Um edema é o quê? É um inchaço ali naquela zona da vagina, um inchaço no local. Ou calor, muito calor, ou dor, uma dor que não estejas a achar que é suportável e até numa fase posterior, ou até uma coisa que nós chamamos uma deiscência, que uma deiscência é o afastamento dos bordos da costura que tu tenhas lá, ou de uma laceração, ou desta ferida perineal, tá? Quer os bordezinhos a afastarem-se, a separarem-se, ou a abrirem. As pessoas às vezes dizem assim, a minha costura abriu. Não é? Isto já é uma coisa que acontece muito posteriormente, se não se tiver procurado ajuda antes, tá? Então, são tudo situações que podem ser de alerta para procurar ajuda. Então, a ajuda é para procurar antes. Então, agora aqui assim, para passar no terceiro medo, temos o medo de interferência na intimidade e vida sexual. Algumas mães podem ter medo que esta recuperação do períneo após o parto vá afetar a intimidade sexual e depois de tudo passar, como é que vai ser, como é que nós vamos reiniciar isto. Isto pode incluir preocupações com a dor durante as relações sexuais ou até com a aparência física da nossa anatomia, como é que a nossa vagina vai. Então às vezes quando se põe um espelho, a gente ficar assim com aquela sensação tipo, o que é isto? Se vai ficar assim. Eu garanto-te que não, que é uma zona bastante irrigada e muito rapidamente vai retomar o aspecto que tinha anteriormente, mas podes ter esse medo e podes-te assustar e achar que não é adequado, não é aquela imagem que tu tinhas antes, não é? E pode ser uma das coisas que também te possa inibir. Ok? Então, isto é compreensível, este medo é compreensível e é importante que isto seja feito também, que seja falado, tá? E há alguns estudos científicos que indicam que com paciência e com uma comunicação aberta com o teu parceiro, muitos casais conseguem manter depois uma vida sexual satisfatória após o parto, e é essencial lembrar que o corpo vai passar por mudanças naturais que vão ser temporárias e que esta fase vai passar, este período pós-parto vai passar, pode causar ansiedade, mas vai passar muito mais rápido do que possas imaginar. Só que nesta altura parece que os dias têm 48 horas em vez de 24 e parece que tudo nunca mais acaba, tá? Então, uma das coisas que eu vos incentivo é terem uma comunicação aberta sobre as vossas necessidades e desejos e falarem mesmo sobre isso, ok? Pode ser bastante importante. Vamos agora para o quarto medo, que é um medo da incapacidade de cuidares do teu bebê. Há mães que têm um medo de que esta dor a nível do períneo possa impedi-las de cuidar adequadamente do seu filho. E isto é compreensível, isto acontece muito mais, e a muito mais mulheres do que vocês possam imaginar. E pode envolver também preocupações com mobilidade, porque uma dor intensa limita-nos a mobilização, e esta dificuldade de nos levantarmos e de nos sentarmos e de estarmos bem pode
pode-nos causar mesmo aquela sensação de incapacidade. E isto é bastante sofredor também para uma mãe que acabou de ter um bebê e quer estar apta a cuidar dele e a vincular-se com ele. Uma dica que eu às vezes que eu gosto de dar a estas mães para minimizar este desconforto perineal é que, por exemplo, o ensinar a amamentar deitada para não estar em cima. E uma das coisas que acontece muitas vezes às mães, elas sentem-se mais confortáveis em pé, então elas evitam sentar-se, ou até começam a habituar-se a amamentar em pé e andam tempos infinitos em pé. O andar tempos demais em pé também não ajuda o períneo, porque ele, com o tempo, não é só as pernas que incham, toda aquela zona perineal também vai ficar bastante inchada, com um edema maior que vai perpetuar, ou seja, vai aumentar a dor, vai aumentar aquele fluxo sanguíneo de sangue que está ali. Os desconfortos vão ser cada vez mais e poderão depois vir a trazer problemas. Então, uma das coisas que eu gosto de aconselhar é descansar sempre que o bebê descansa, favorecer as posições mais recostadas ou deitadas. Tu podes ter sempre ali ao pé da cama tudo quanto é tudo prontinho para fazer as mudanças do banho do bebê, começares a procurar ainda durante a gravidez uma rede de apoio que ajude na mudança das fraldas, nos banhinhos ao bebê e que tu só precisas de focar, pelo menos naquela semana, aquela primeira semana, 15 dias mais intensos, de amamentares, acolheres o teu bebê e acolheres-te a ti e descansares ao ritmo que o teu bebê descansa. Tá? Dar-te este mimo, que já falava lá em cima no autocuidado. E isto é muito importante. Há pessoas que podem não ter esta hipótese, mas quem tem, use e abuse, porque às vezes a gente até tem, mas não vai procurar porque queremos ser quase que as super mulheres. E isto depois só vai fazer com que esses problemas cada vez cresçam mais. Ok? Então, o que é que eu tinha aqui já falado? Nós estávamos a falar no quarto. Bem-vinda, Sara. E aqui os mimos da Teté, que é a Terezinha. Bem-vinda, Terezinha. A Teté é a Terezinha. Então eu penso que já vos dei algumas dicas para poderem minimizar aqui esta dor que vos possa causar esta incapacidade de cuidar do vosso bebê. E às vezes, deixem mesmo alguém cuidar. Vocês já lhe estão a dar mama, ele é só vosso naquela altura, e alguém que esteja disposto a mudar fraldinhas pode fazer com que vocês só precisem de estar a descansar, ok? Então, o outro, vamos para o quinto, que é o medo de não receber o apoio adequado, não receber apoio adequado. Algumas mães temem não receber um suporte necessário para os cuidados adequados que devem ter após o parto. E isto pode envolver preocupações sobre a disponibilidade dos profissionais de saúde, ainda em hospital, ou seja, a capacidade dos profissionais responderem às vossas questões, seja em consultas, seja ainda no internamento, seja após, e estes recursos, teres medo que estes recursos não estejam disponíveis, pode-te fazer dar uma sensação de estar sozinha neste aspecto e nesta altura de recuperação pós-parto. E é completamente normal temer, e a gente ouve estas coisas nas notícias, não há pessoal para nada, e ainda agora eu tive um grupo de grávidas com o medo que eles nos diziam, era que havia uma mamã que tem uma data provável de parto para 25 de dezembro, que é Natal, e o medo deles era irem parir e não estarem lá os profissionais, não haver profissionais, ou seja, adequado, ou seja, certo, o número de profissionais para estar a fazer só porque é Natal. Sim, mas isto não acontece. As pessoas, eu achei piada porque os profissionais têm sempre que lá estar. Os profissionais certos para aquele dia, mas dia festivo. Nós trabalhamos
por turnos e temos que fazer-nos um horário que, como é que se chama? Que a gente alterna. Se eu tive Natal, trabalho no fim do ano. Se estou no fim do ano, trabalho no Natal. Tá? E isto é tudo alinhado e vai sempre haver profissionais para cuidar de vocês, tá? Então, são alguns medos que também as pessoas têm, mas é importante falar nisso. E uma das coisas que é importante, e se tu vires que alguma das tuas dúvidas, porque em todos os estudos, em todas as alturas e etapas em que estás, seja em preparação para o parto, ainda em fase de gravidez, seja após o parto, a parteira que acaba ou o médico de assistir ao teu parto, seja no serviço de enfermaria do internamento puerpério, depois quando começas a levantar-te e aqueles primeiros, uma das coisas que é feita é o ensino sobre os cuidados perineais, seja no dia da alta, todos estes aspectos vão sendo referidos e reforçados ao longo do internamento. E se não forem, porque, olha, todos somos humanos, alguma coisa pode ter acontecido e tu não estás satisfeita com a questão que tu tens, então aí eu convido a questionarem. Mesmo, eu não estou satisfeita, olha, dedo no ar, eu tenho que fazer essa pergunta e tenho que ir questionar o que se passa, ok? Então, não fiquem calados, nem fiquem com a pergunta por responder, ok? Não sei se há alguém que está aqui. Pronto, eu vou mais uma vez destacar que estes medos todos que eu estive a falar são medos comuns a todas as mães. E até das várias vezes que vão estando grávidas, elas vão referindo coisas sempre muito idênticas e deves compreender que existem recursos profissionais que te podem ajudar. Okay? Olha, eu sou uma delas, eu estou aqui para te ajudar. Manda mensagem se for preciso. Que eu sou uma das profissionais, sou enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia, sou enfermeira parteira. Se alguma coisa não te estiver a agradar, podes aí colocar a tua melhor questão, tá? Como eu às vezes... agora comecei até a fazer uns videozinhos com as questões que me colocam, assim fica respondido para todas as pessoas. Acho que é uma outra forma também de podermos ajudar quem está aí desse lado. Então, conversar abertamente com a parteira, com o médico ou com outros profissionais, olha, eventualmente uma fisioterapeuta pélvica, que é importantíssima, pode ser um apoio e um recurso profissional fidedigno para procurares ajuda. E são essenciais estas orientações para que responda à dificuldade específica que tu vais ter, porque cada pessoa vai ter necessidades diferentes, ok? Bem-vinda, Marta. Então, para todos os medos que nós temos e que a gente teve vindo a falar, existem os maiores desejos. A gente tem aqueles medos e temos os maiores desejos, que é tipo... relativamente a estes medos, relativamente aos cuidados perineais, não é? Nós temos os desejos do quê? De ter uma cicatrização rápida e completa do nosso períneo, que corra tudo bem. Temos um desejo de um alívio rápido daquela dor que se possa sentir, ou não. Temos um desejo de prevenir as infecções. Temos um desejo de ter orientações claras e informações adequadas à nossa situação, e temos um desejo de ter um suporte emocional e psicológico se nós não estamos a lidar bem com alguma coisa que nos está a acontecer relativamente a esta matéria do nosso períneo no pós-parto, tá? Que muitas vezes está associada à nossa intimidade e à nossa relação e à nossa vida, à vida e o retomar de uma vida após conjugal a dois, ok? Então, é muito importante que estes desejos sejam também atendidos, e eles são tão ou melhor atendidos quanto mais informação tu procures e te seja fornecida. Vou mais uma vez relembrar que cada pessoa tem as suas necessidades próprias e as suas preferências próprias, e que no que trata aos cuidados perineais é igual. É recomendado, eu recomendo imenso e recomendo quase todos os dias buscar orientação profissional adequada e fidedigna, ok? As enfermeiras especialistas em saúde materna e obstetrícia são as pessoas mais indicadas para te fazerem, te darem indicações preventivas destas complicações e indicações precisas do que é que deves fazer em cada situação. O médico, eventualmente, também, logo a seguir, até porque ela irá, se houver alguma coisa que já esteja a entrar
numa situação que não é o fisiológico e o habitual, que seja problema, ela vai te encaminhar. E que eu encaminho muitas pessoas, muitas mães, ou para o médico ou até para uma fisioterapeuta pélvica, ou até para a osteopatia. Okay? Há coisas que são específicas, agora temos que ver e perceber o que vem de lá, porque nada é igual. Okay? Não queiras ser tu a fazer o diagnóstico. Então, aqui em jeito de... Eu vou agora aqui só perguntar-vos, antes de fazer aqui um breve de resumo, a quem está presente, se alguém quiser colocar alguma questão, não é? Eu penso que aquela questão que já colocaram há bocado ficou respondida. Estamos aqui há 45 minutos. Quem quiser colocar questões está à vontade, que eu, entretanto, vou falando. Fazendo aqui só um breve apanhado. Nós estivemos aqui há 45 minutos que aqui estamos. Vou assim só recapitular. Nós falámos de os erros mais comuns que as mães cometem quando nós falamos no assunto de cuidados perineais. Falámos dos medos relacionados a estes cuidados perineais após o parto, seja o medo da dor e do desconforto, medo de complicações e infecções, medo de interferir, que estes cuidados perineais, medo de interferir na intimidade e vida sexual, o medo da incapacidade de cuidar do bebê e o medo de não receberes o apoio adequado, tá? E rematámos aqui com os maiores desejos, que falámos também destes 5, que são o alívio da dor. Dei dicas para já lá atrás no início, quem só entrou agora ou que esteja a ver depois, já viu? Para o alívio da dor, a cicatrização mais rápida e completa, uma prevenção de infecções, orientações claras e informações adequadas para a tua situação e um suporte emocional e psicológico adequado. São os maiores desejos que a gente tem. Chegamos ao fim desta live. Não estou aqui... aqui neste momento vou aqui ver se colocaram alguma questão aqui assim fora da caixinha, porque não está. Agora neste momento não estou aqui a ver nenhuma. Então... não estou a ver aqui nenhuma. Chegamos ao fim desta live. Eu agradeço a todas as pessoas que acompanharam esta live e a todas as que estão a ver esta gravação. Se te fez sentido, se achaste útil, encaminha para alguém que esteja a precisar desta informação. E muito obrigado por me acompanhares aqui neste meu cantinho, esta minha página. E vemo-nos nas próximas lives e quiçá alguém que esteja aí, que a gente ainda se encontre na altura de estar-se a ter o teu bebê, quem sabe? Nunca se sabe. Eu tenho uma coisa que eu digo sempre no final de cada live destas: acredita que a gravidez e a maternidade pode e deve ser maravilhosa. E se não estiver a ser, procura ajuda. É fundamental. Ok? Então, até para a semana, minhas queridas. Se estiverem interessadas em inscrever-se na lista de espera do meu curso de preparação para o parto, que é a primeira viagem do teu bebê, enviem-me mensagem privada. Está um curso a juntar-se, estou a pensar em iniciar outro, então já podes ir ficando em lista de espera e eu vou-te acrescentar lá à lista, porque as vagas também são limitadas. Então, até para a semana, minhas queridas viajantes, que são as mamães que viajam comigo, que eu sei que algumas estavam aí, e a todas as mamãs e pessoas interessadas nestas temáticas, um agradecimento por estarem aqui e um bem-ajam e uma boa tarde e um resto de dia muito feliz. Ok? A Carlinha aderiu agora, estamos-nos a despedir. O resto de um dia muito feliz para todos e até para a semana. Beijinhos. Tchau, tchau.